Bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Nesse vídeo nós vamos falar sobre países indo à falência, porque frequentemente a gente ouve pessoas dizendo: o Brasil está falido, o Brasil vai quebrar, ou tal país vai quebrar. Até que ponto essas coisas fazem sentido ou são um exagero? Bom, antes da gente começar, vai entrar a vinheta. Aproveita esse tempinho aí para você se inscrever no canal, acionar as notificações. Já vai pensando aí em qual comentário que você vai deixar aí embaixo. E é isso aí. Enfim, o Brasil está quebrado? Um país pode quebrar? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que significa quebrar, né? Porque quebrar é uma daqueles termos meio vagos, assim, que pode significar um monte de coisas. Quebrar, no sentido financeiro clássico, né, significa ficar insolvente, perder a capacidade de fazer pagamentos. E essa perda de capacidade de fazer pagamentos é uma coisa remota, bastante remota, em países que emitem a própria moeda. Isso é um detalhe importante, né? Assim, qual é o risco do Brasil entrar de vez num buraco e dar calote na sua dívida interna? A gente pode dizer que esse risco é extremamente remoto, porque, em última instância, o Brasil emite a sua própria moeda, o real, e tem controle sobre a própria moeda. A gente pode dizer, olha, mas o Banco Central tem autonomia, tem isso, tem independência, tem aquilo, mas numa situação limite, a gente sabe que a autonomia e tudo mais vai tudo para o saco, né? Como já aconteceu no Brasil, como já aconteceu em outros lugares do mundo, ocasionalmente acontece. Se tudo falha, alguém vai lá e liga a impressora de imprimir dinheiro e sai dinheiro dali para pagar as contas. Então, é muito raro um país dar calote na sua dívida interna, não honrar os seus títulos de dívida e por aí. Quando acontece isso, a maioria das vezes que isso aconteceu na história, a moeda não estava sob total controle do país. Então, a moeda podia estar vinculada a uma outra moeda por uma lei ou pela própria Constituição. No Brasil, isso aconteceu por um tempo, no começo do Plano Real, né? O real era vinculado ao dólar, tá lá no comecinho, para se emitir um real, você tinha que ter um dólar equivalente ali nas reservas internacionais do Brasil. Alguns outros países fazem isso, né? Fazer âncora cambial, e essa âncora pode ser protegida por lei. E quando é assim, um país pode estar impedido, né, pela sua própria legislação, de emitir moeda. E tem outro caso, que é quando um país simplesmente não tem moeda própria, né? Um país que abriu mão de ter moeda e, consequentemente, ele não tem controle sobre a própria moeda. Um exemplo clássico, muito conhecido, são os países da zona do euro, né? Os países europeus que estão na zona do euro. Ali é uma moeda comum, nenhum país individualmente tem poder ali para sair emitindo moeda, fazer o que bem entender. Então, nesse caso, um país pode quebrar, né, no sentido de ficar insolvente. Mas, exceto nessas situações que são particulares, isso não acontece. Então, é importante a gente ter em mente que, quando a gente fala assim, um país quebrar, normalmente nós estamos falando isso de uma maneira metafórica, né? Países não quebram do mesmo jeito que empresas quebram. Empresas quebram mesmo quebradas, né? Elas vão à falência, param de funcionar, acabou, morreu. É uma coisa irreversível. Agora, num país, a gente nunca ouve falar assim, ninguém vai lá na porta do Palácio do Planalto e coloca assim: encerramos as atividades, passamos o ponto. E nesse aspecto, né, até países que estão efetivamente quebrados no sentido metafórico por aí, né, estão pagando seus títulos de dívida, ainda que estejam aí com inflação de milhares por cento, milhões por cento ao ano, mas não estão dando calote. Afinal de contas, em última instância, dinheiro não passa de papel pintado, né? Existindo papel e tinta, está tudo resolvido. Mas, enfim, feita essa distinção, né, o que as pessoas querem dizer quando falam o Brasil está quebrado? Porque, de novo, o Brasil tem controle sobre a própria moeda, mesmo quando aconteceram alguns eventos no Brasil, né? Então o pessoal fala muito assim, o confisco
da época do governo Collor, etc. Esse confisco ele não aconteceu porque o Brasil precisava de dinheiro. Tá? Aquilo foi uma tentativa desastrada de política monetária, de controle da inflação, mas não foi por precisar de dinheiro, né? Porque, novamente, um país vai lá, ainda mais um país como o Brasil, assim, que tem uma tradição meio estranha, assim, de fazer umas coisas meio heterodoxas, né? Vai lá e imprime dinheiro, como já fez em outras vezes no passado. Mas quando as pessoas falam em país falido, muitas vezes elas querem falar de algo, né, uma expressão em inglês que lembra um pouco em português, que é o failed state. Né? Então, usa-se mundialmente essa expressão que pode ser encarada como país falido, mas talvez uma tradução melhor para ela não seria assim um estado falido, mas um estado fracassado, um estado falhado, vamos dizer assim, quer dizer, que deu errado. Né? E quando a gente, né, vai falar aqui de um estado falido, né, por exemplo, se a gente entrar na Wikipédia, tá, a gente vê assim, quais são as definições colocadas assim de um país fracassado, né, um failed state, um país falhado, vamos dizer assim. Então, ó, perda de controle sobre o seu território, né, ou do monopólio para uso legítimo da força. Tá? Erosão da autoridade legítima para tomar decisões. Inabilidade de prover serviços públicos. Inabilidade de interagir com outros estados como um membro pleno da comunidade internacional. Então vamos lá. Vendo por essa ótica, o Brasil é um país falido ou fracassado? Também, de novo, vai depender um pouco da nossa, de como a gente interpreta as coisas. Porque falar de um país fracassado, né, se a gente encarar isso de uma forma binária, do tipo assim, é fracassado ou não é fracassado, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque na categoria de estados fracassados, nós estamos colocando assim, Iêmen, Somália, Afeganistão, né? Países assim que, por mais que o Brasil seja um país bagunçado, nós estamos bem distantes disso aí. Quer dizer, são países efetivamente destroçados, né? Aí sim a gente pode dizer que é um failed state. O Brasil, ele pode ter aí algumas características de um Estado fracassado, mas de forma geral, nós temos instituições que funcionam, ainda que funcionem de forma irregular e funcionem meio mais ou menos. Né? Então, assim, a gente pode dizer, ó, o Brasil faz parte aí dos failed states, né, dos países fracassados. Mas, espera aí, né? Às vezes a gente fala isso no exagero, no calor do momento, e fora que nós brasileiros, a gente às vezes tem uma certa emoção exacerbada, né? Às vezes a gente tá tem aqueles que vivem no ufanismo, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o país do futuro, etc e tal, né? O Brasil é o país que ganhou não sei quantas Copas do Mundo, mas não ganhou nenhum prêmio Nobel, mas isso é um mero detalhe, a gente não precisa falar sobre isso. E aqueles que ficam esculachando o Brasil o tempo todo. Ou pior, tem aqueles que são os bipolares, né? Que estão num dia achando que o Brasil é o paraíso e no outro dia achando que é o inferno. É raro a gente ver um brasileiro que tenha uma visão totalmente objetiva do próprio país. Eu não conheço nem eu mesmo. Eu também, às vezes, eu estou meio ali na bipolaridade. Né? Mas a verdade é que assim, a gente é um país meio médio, né? Se a gente for olhar para o resto do mundo. É meio médio um pouco para baixo. Tá? Nós não somos o Iêmen. Definitivamente não somos a Suíça. Então, se a gente encarar o Estado fracassado não como uma coisa binária, é fracassado ou não, mas sim como uma graduação, aí a gente pode dizer que, em grande parte, tá, nós temos características de Estado fracassado. Não é justo, tá, é altamente exagerado dizer que o Brasil é um país fracassado, principalmente quando a gente usa algum tipo de serviço público. Né? Eu sei que as coisas são extremamente avacalhadas, mas se você, em algum momento da sua vida, já usou o serviço público de saúde, por pior que seja, já chamou a polícia para resolver algum problema, ou já processou alguém, alguma fé, alguma crença
você tende que algo possa funcionar no Brasil. Porque se nós fôssemos efetivamente um país fracassado nesse sentido, em que o Estado desmoronou, em que a gente está numa situação de quase anarquia, você não chamaria a polícia. Provavelmente você iria pegar algumas armas aí no seu armário e tentar resolver o problema sozinho. Tá? Então, por isso que eu insisto que é um certo exagero a gente colocar o Brasil na categoria de países fracassados, falidos no sentido financeiro, definitivamente não. Né? Afinal de contas, o real é nosso, né? Para o bem e para o mal. Né? Temos aqui o Banco Central. Até onde eu sei, lá em Brasília tem tinta e papel sobrando aí para muito tempo. Né? Mas com relação a ser Estado fracassado, né, novamente, se a gente colocar isso numa graduação e não como uma coisa binária, a gente pode dizer que o Brasil é um país no caminho, né, do fracasso, tá? Porque nós temos aí algumas coisas aqui, como a própria Wikipédia definiu, né? Então, em alguns lugares do Brasil, por exemplo, as forças de segurança acabam não funcionando tão bem quanto poderiam, né? Então, fazendo aqui de novo aqui o que a Wikipédia fala, né? Perda de controle do território ou do monopólio de uso da força. Tem alguns lugares do Brasil aí que a turma fala assim, ó, aqui a polícia não entra, né? Então, alguns enclaves a gente pode dizer assim, ó, tem ali a força do Estado não consegue penetrar. Perda de controle territorial, provavelmente não. Tá? Aí também já é muita esculhambação. Né? Erosão da legitimidade da autoridade. Aí há questionamentos, né? Quer dizer, nós estamos numa época de grande polarização, é melhor nem falar nisso, porque assim, tem gente que vai entrar em surto psicótico se a gente começar a falar sobre isso, porque qualquer contrariedade vai dizer que está tendo algum tipo de fraude, né, etc. e tal. Deixa para lá, né? Inabilidade de prover serviços públicos. Você me fala, tá? Me diga aí, o que você acha dos serviços públicos? Eu não vou dizer que os serviços públicos brasileiros são um fracasso completo, mas eles são, no mínimo, irregulares. Nós temos alguns centros de excelência aí, por exemplo, na área de saúde, na área de saneamento, mas de forma geral é bem complicado. Inabilidade de interagir com outros estados como membro da comunidade internacional. Definitivamente, esse problema a gente não tem. Tá? Eu não sei de nenhum país que não reconheça o Brasil como outro país. Então, assim, nós não somos, o Brasil não é um país falido, por mais que a gente tenha essa percepção, e a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala país falido, porque é difícil um país falir, países não vão à falência, no mesmo sentido que uma empresa vai à falência. E quanto a ser um Estado fracassado, failed, né, a palavra em inglês que parece falido, né, há controvérsias. De novo, se a gente for comparar com países que são realmente fracassados, a gente pode dizer, não, o Brasil não está nesse ponto. Mas, como dizem por aí, nada é tão ruim que não possa piorar. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.